É, eu também quero dizer a vocês o seguinte, que eu tenho procurado melhorar meus slides, mas ainda não estou em condições de trabalhar com esses novos slides como eu trabalharia com os velhos. Então, mas eu quero que você, pelo menos, avalie. É, para melhorar nossa espiritualidade. O que veio nas minhas meditações são os ciclos de vida de humanos e animais. Será que o universo deixou alguma referência para que a gente observe e melhore a nossa caminhada? Essa é a pergunta que eu vou te fazer. Será que o universo é, deixou modelos para que a gente escolha e tenha uma ideia para melhorar a nossa caminhada, digamos, nesse universo? É, eu começo com uma pergunta para você pensar comigo. O que é ciclo de vida? Então, é lógico que aqui eu coloquei um ciclo humano, então o bebê, a infância, a adolescência, tal, até a gente se tornar adultos e assim por diante. A gente conhece muito de perto o ciclo de outros tipos de animais também. Então, eu só coloquei aqui uma coisa para a gente fixar. Um ciclo de vida é como as coisas vivem, crescem e mudam durante diferentes estágios de sua vida. Inclui a reprodução, forma como os seres vivos do estágio adulto produzem mais de sua espécie. Então, só para a gente fixar um pouco melhor sobre os ciclos de vida. Eu relembro uma coisa que eu falei no último papo que eu me envolvi com espiritualidade. Então, quando eu falei sobre o universo, eu lembro sempre dessa afirmação. É evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para o planeta Terra. Isso é do professor Morrison. Então, o que que acontece? Será que a gente não tem referências para que haja uma continuidade depois? Se tudo é matemático, tudo é superior, tal. Então, recordando o que eu falei, a gente forma grupos de espiritualidade em nossa sociedade que visam trabalhar com isso. E é, a gente analisa vários deles. Os teístas, aqueles que acreditam em Deus ou deuses, os deístas, que acreditam num único Deus, os espiritualistas, os católicos, os evangélicos e e os ateus, é lógico que tem outros grupos aí, mas eu não me ative a eles com nenhuma ênfase. Então, mas é importante a gente lembrar que tem pessoas que se encaixam em todas as áreas. E aí eu fiz um comentário com vocês de quem é Deus. E eu gosto disso. O universo existe. Logo tem uma causa. Eu não entendo, não sei bem dessa causa, mas duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, a gente não tem inteligência para entender o todo, mas pelo menos ficar numa margem, numa dúvida, para não dizer que o nada pode criar. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. É, e aí eu lembrei o seguinte: quanto cada um pode desenvolver-se? Quando a gente olha o nosso passado, 2 milhões de anos, que tipo de ser nós éramos? 1 milhão e 600, 400 mil anos.
o Homem erectus, que é o que quando mais se começa a falar, 12 mil anos, né? O tipo de forma que o ser humano tinha e os anos atuais do Homem sapiens. Então, se você olhar a nossa evolução no tempo, então nós tivemos várias formas e é importante que a gente reflita sobre isso. Agora, o propósito aqui é isso aqui, ó, os ciclos de vida de humanos e animais. Então, é isso que eu quero é, que você pense. Que estágios parecem semelhantes? Então, nesses, nesses ciclos de vidas, tem estágios que parecem semelhantes? Então, por exemplo, com a borboleta. O que que você para pensar quando você vê o ciclo de vida de uma borboleta? Você já parou para pensar no ciclo de vida de um sapo? Olha, ele tem uns ciclos interessantes, né? Um ovo, é, um girino com patas, né? É, o sapo jovem, né? Quando ele começa a sair da água, e o sapo adulto. Agora, esse sapo adulto tem uma característica interessante. Ele tem orgulho de ser sapo, ele gosta de ser sapo e quer continuar sendo sapo. Quando você olha para a borboleta, você vê uma coisa mais leve e tal. E aí, quando você chega no ser humano, você tem uma escalada que cada um de nós está chegando ao, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: será que na natureza tem alguma dica para nós? Eu, nas meditações que estava fazendo, nas reflexões, evoluções, vamos chamar assim, essas duas evoluções que podem servir de referência para nós. Então, vamos ver como é que eu vou apresentar isso para você. Então, nós temos a nossa caminhada e eu mostrei para vocês que a gente pode representar isso na curva de Gauss, um fenômeno. Então, um fenômeno apresentado na curva de Gauss. Então, nós temos a infância, a adolescência, o período de realização, quando a gente começa a constatar as coisas que a gente fez, aprendeu, e quando a gente começa a fazer reavaliação. Reavaliação é dizer o seguinte: eu podia ter feito isso, eu fiz isso errado, tal. Bom, no ciclo de vida, quando a gente joga uma média aqui, até o nosso voo, aparecem muitas coisas. Mas agora, o que eu quero jogar junto aqui é os dois exemplos que eu escolhi. Pegue o sapo, por exemplo. Então, essa seria, digamos assim, a vida normal de um sapo, até ele sair da água. Agora, o equivalente a esse voo aqui seria mais ou menos o sapo cascudo. Tá? Então, eu quero que você pense e lembre-se de uma coisa: o sapo adora ser sapo. É, pelo menos a gente que conhece, que vive perto disso e observa, então ele é um animal que se realiza sendo sapo. Agora, eu quero continuar e lembrar você o seguinte: evite apegos. Porque se você não evitar certos apegos, você vai se comparar um sapo. Olha uma coisa que eu vou dar de exemplo para vocês: autismo. Eu não sei se você já viu esse menino com 5 anos, 6 anos. Ele é um regente de orquestra sem nunca ter estudado música. Então, eu quero que você depois, quando tiver oportunidade, quando aparecer alguma coisa sobre autismo, você reflita em cima disso que eu vou conversar. Então, Perfeito. esse menino
faz a regência de uma das principais orquestras europeias e com perfeição. Então, da onde que ele trouxe isso? Acontece que quando a gente muda, a gente é lançado para o voo, se a gente tem muitos apegos, a gente vai querer retornar num corpo com as mesmas habilidades. Então, quando uma pessoa deixa o corpo e vai para outra dimensão, mas tem muitos apegos, ela, na primeira chance, ela quer voltar e continuar com aquilo que ela adorava ser. Então, eu quero que você reflita depois sobre esse caso e outros. Então, e agora, depois eu vou fazer uma conclusão para você pensar melhor. Então, se você se comparar com a borboleta, dê uma olhada no gráfico, como ficaria o gráfico da borboleta. Então, ela também nasce de um ovo, ela se transforma numa lagarta e ela vai crescendo, crescendo. Aí, no lugar desse voo, ela volta para um casulo. Ela volta para um casulo, mas quando ela sai desse novo casulo, ela adquire asas e vai voar. Eu quero que você pense um pouquinho nesse exemplo que o universo deixou para a gente pensar. Então, aqui, quando sai esse voo, é mais ou menos a reentrada nesse novo casulo. E depois desse casulo, tem uma nova dimensão que a gente pode experimentar. Então, eu gostei disso que foi publicado até no grupo. Não existe evolução sem mudanças. Então, isso aqui eu acho importante que a gente pense. Não existe evolução sem mudanças. Então, e antes de uma mudança, vem sempre alguma coisa que nos permite a mudança. E eu quero que você pense a respeito disso. Sonhe com anjos. E você pensar o seguinte: o que eu poderia fazer se eu fosse um anjo? Quer dizer, se eu tivesse asas, se eu pudesse me deslocar para onde eu quisesse, como a gente faz mentalmente, como a gente faz em projeção, o que eu poderia fazer? Então, isso te tira daqueles apego de querer ser o sapo novamente. Então, pense a respeito disso. O que eu poderia fazer se pudesse me deslocar com asas, sem asas? Mas pense a respeito. É, o que eu poderia ajudar alguém se eu tivesse características assim? Tá? Isso vai te permitir refletir no que vem depois. Tá? É, aí vou dizer assim, Júlio, mas como é que eu posso pesquisar sobre isso? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Como é que você pode pesquisar? Fazer pergunta certa. Então, a gente tem na nossa sociedade pessoas que se reúnem, chamada mesas redondas, fala mesa branca. As pessoas se reúnem para uma delas incorpora e as outras vão conversar, resolvem problema. Isso na nossa sociedade chama-se mesa branca. E também tem os grupos espirituais que se envolvem com incorporação, que são os espíritas, os tem vários grupos, candomblé tal, que mexem com incorporação. Então, se quando você tiver chance numa incorporação, fazer a pergunta certa, tá? Porque quem está incorporado não sabe usar a imaginação, mas você que está fora pode. O que você fez na vida anterior?
fazer perguntas, descobrir coisas que te interessam. Então, se eu tiver chance numa mesa branca ou aonde tem alguém incorporado, que pergunta eu poderia fazer? Quais as perguntas que eu poderia fazer? Então, só lembrando do papo do Leonardo Poffo com o Dalai Lama, então, aonde ele perguntou o seguinte: qual é a melhor religião? E aí ele respondeu: é a melhor religião é a que te faz melhor. E o que que me faz melhor? É o que te faz mais sensível, mais desapegado, mais humanitário e mais responsável. Então, eu acho importante que a gente se lembre disso. E quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Então, é importante a gente lembrar disso e também da reflexão apareceu de novo as coisas que Cristo dizia: não jogai vossas pérolas aos porcos, eu diria aos sapos, né? Falo por meio de parábola para que aqueles que me entendam, entendam cada vez mais, e quem não entender, não entenda nada. Então, eu acho que ele quis dizer o seguinte, que a gente tem idades espirituais. Então, eu coloquei aqui, depois dessa referência que eu tive, que a gente tem uma infância espiritual, que é aquela que a gente quer voltar a ser sapo. Uma criança, ela adora ser criança e ela quer voltar a ser criança e fazer as coisas que ela gosta de fazer. Quando a gente chega na Já usou? adolescência, Não, tu pode pegar. Cadê ele? quando a gente chega na adolescência espiritual, a gente começa a desconfiar que tem coisas para depois. Então, que a gente pode voar depois. E a parte adulta espiritual é quando a gente tem vontade de falar do que a gente pode fazer depois. Tá? E a maturidade é quando você começa a ensinar o que a pessoa pode fazer depois de deixar esse corpo. Então, eu só queria recordar isso para você, que a gente tem uma semelhança com o Criador, tá? E que essa semelhança, a gente só é pequeno, mas se a gente é semelhante, então tem que lembrar o seguinte, que a gente tem o poder da criação, da imaginação. Então, usar a imaginação para depois. Esse é o grande segredo. Então, refletir sobre isso, né? Então, temos um corpo físico de matéria. Só lembrando, temos um corpo físico, esse corpo físico é feito em matéria, divisibilidade, descontinuidade, elasticidade, inércia, extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade, compreensibilidade, volume e massa. Isso é do que nós somos feitos. E aí temos um corpo de energia, tá? Esse corpo de energia que a gente cuida nas nossas projeções, nas nossas meditações. Então, essa nossa parte energética, a gente pode ver melhor nas fotos Kirlian e ressonância. Então, quando você quer ver essa parte que não é matéria, então você tem que ir pelas fotos Kirlian ou ressonância. E aí você vai ver essas coisas da parte, vamos chamar, espiritual. E eu só lembrei aqui o final, uma coisa importante, que é por que a gente adoece? Pelo descontrole ou desequilíbrio da nossa energia. Então, nós só adoecemos por isso, quando a gente descontrola ou desequilibra a nossa energia. Quando a gente faz isso, a gente se isola do universo e a gente se descontrola por pensamentos, palavras, ações ou omissões. Então, é importante que a gente pense a respeito disso. É,
Quando é que a gente desequilibra a nossa energia? Quando a gente se comporta inadequadamente. Ô, Júlio, e quando é que a gente se comporta inadequadamente? É, quando a gente usa mal a imaginação. Quando a gente usa mal a imaginação, é quando a gente tem medo, raiva, ódio, tristeza, preocupação e dúvida. Você pode ter certeza que se você estiver alimentando um desses, você está criando um desequilíbrio na sua energia e daqui a pouco você vai colher o fruto disso, que é alguma coisa que não vai ficar bem. Então, acho importante a gente refletir sobre isso, tá? E que a gente tem que se livrar dos medos, da raiva, do ódio, da tristeza, da preocupação, né? Eu vejo que eu estou tentando aprender a trabalhar com os slides novos e com as dúvidas também. É, é, os que eu usaria seria esse tipo de slide, né? E os modernos eu ainda não sei usar direito, mas vou aprender. E lembre-se do que disse Buda: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Então, a gente tem que pensar nesse. E lembrar uma coisa importante, que a gente tem que ver o tipo de pessoas que a gente pode confidenciar. Pessoa que você pode confidenciar, pessoas que gostam de orientar, gosta de ensinar. Então, essas pessoas você pode confiar, gosta de ajudar. Tipos de pessoas que não devo confidenciar. Gosta de fofoca, gosta de criticar e gosta de mentir. Então, é bom você dar uma olhada em volta de você. Júlio, tem como cuidar-se dessas pessoas? Tem, sim. Faça um projetinho e proteja-se com muita luz, que você vai ver que você vai conseguir melhorar muito. Então, se encha em volta de luz para que só as pessoas que têm uma energia boa possam envolver-se com você. Obrigado a todos e vamos conversar.